Olá, olá, boa tarde a quem está aí desse lado, quem vai entrar aí desse lado. Hoje começam as lives e os diretos de uma forma um bocadinho diferente, mas bem mais interativa. Espero que gostem, espero que participem, podem fazer comentários, sabem sempre que podem fazer comentários, os comentários estão livres, têm o chatzinho, podem comentar. E já sabem que a semana começa às segundas e se for comigo e com o Bani, é melhor ainda. Hoje entramos numa temática um bocadinho diferente e eu vou tentar que todas as segundas-feiras haja um convidado. Está aqui a passar um banner em rodapé a perguntar de onde é que vem. Coloquem no chat de onde é que vocês estão a ver o direto, se não se importarem, claro. Assim é mais fácil e assim também começa a haver um bocadinho mais de participação e mais interação. Então, para quem viu a publicação, quer no Instagram, quer no Facebook, sabe que hoje vou andar assim por um terreno, se calhar, um pouco pantanoso, digamos assim, em relação a sentimentos e àquilo que as pessoas têm sentido com esta pandemia, porque não é fácil, isto não começou ontem, nós pensávamos que a esta altura do campeonato tudo já estava mais tranquilo, estamos a viver de forma diferente, já nos habituamos um bocadinho a esta realidade, mas já há pessoas que se calhar têm sofrido bastante, umas mais que outras, e cada um à sua maneira, não é? Mas quando falamos de autoestima, do estar fechado e dos sentimentos às vezes à volta da situação que se tem vivido, não é fácil, mudou muita coisa, mudou a parte do trabalho, mudou a parte de estar em casa com a família, com os filhos. Foi uma adaptação e eu costumo dizer, e nós costumamos ouvir muito que o ser humano é um ser que se adapta, mas vamos confessar que não é fácil estar nesse papel, não é? É muito bom falar quando está tudo bem, mas quando nós estamos realmente no meio e no centro das coisas, às vezes é difícil sair delas. Por isso é que eu também quis convidar uma pessoa que está, se calhar, muito diretamente relacionada ou que está presente e vive quase diariamente situações que às vezes as pessoas não controlam e não dominam, e às vezes é complicado. E é o outro lado. Para mim é uma pessoa muito especial, eu já apresento quem é. Eu tinha de brindar nesta primeira direta assim tão interativo com uma pessoa que também é muito especial para mim, é um pequeno marco, é a minha irmã. É uma das minhas irmãs, é a minha irmã. Ela é enfermeira, é a Lénia, mas está ligada à área da saúde mental. De há uns anos para cá é a área que ela abraçou, apesar de ser muito desafiante, e acredito que seja. Às vezes nós dizemos, bom, todas as pessoas são precisas, não é? Ela se calhar diz que não conseguia fazer aquilo que eu faço, mas eu não sei exatamente se eu gostaria de fazer aquilo que ela faz, mas que pode mudar muito a vida de uma pessoa e que às vezes palavras ditas no momento certo e a forma como nós falamos também é importante, e ter esse tato e esse conhecimento se calhar foi o que mais valeu ou o que mais tem valido às pessoas com esta pandemia, e os sentimentos estão aqui todos em alvoroço. Também é preciso, e se nós não nos sentimos bem, o ideal é falarmos com as pessoas mais diretas na área ou recorrer a esse apoio. Mas o que é certo é que também a autoestima pode ter sido um bocadinho afetada nesse sentido, e a forma, eu lembro-me de várias pessoas quando foi assim o pico da pandemia e nós não sabíamos muito bem o que é que se estava a passar, houve pessoas que passavam o dia inteiro de pijama. E é complicado, claro que é, a gente começa ali a deprimir um bocadinho, ao início ainda arrumámos as gavetas todas de casa, os roupeiros, tudo e mais alguma coisa, mas coisas que quando reparámos que as coisas iam continuar, foi difícil de lidar com isso. Eu vou pôr aqui o tema, a passar também em rodapé, para quem entrar e ver. Isto como está a ser transmitido, eu vou olhar aqui para o lado para o meu telemóvel, eu não sei se vocês estarão a ver bem a nível de luz e de som, eu espero que sim, se puderem também
Comentem aqui. Ai, tenho o Vítor. Olá, Vítor. Olha, Vítor, diz onde é que estás a ver e eu já chamo aqui à conversa com aqui a convidada. E obrigada. Vocês aí é que alimentam este lado. Eu não sei se as pessoas têm a capacidade de entrar facilmente através dos comentários do Facebook, mas penso que sim. Eu vou então. Rio Tinto, hein? Espetáculo. Obrigada, Vítor, pela partilha. Então agora vou chamar a minha mana aqui à conversa. Olá, Lélia. Boa tarde. Já há tanto tempo que não te via. Sei só porque tivemos ontem. Exatamente. Ontem foi o teu dia de aniversário, não é? Já agora vou fazer aqui a partilha. Para mim são sempre dias especiais. Pois é, todos os dias devem ser especiais, mas pronto, ontem foi comemorado de uma forma diferente. Sei que acabaste o dia de trabalho, hoje não era para ser, mas tiveste que ir para o terreno, teve de ser. E também por causa da pandemia, não é? Porque a pandemia trouxe colegas com necessidade de ficar em casa, é verdade? Sim, sim. Isto ataca a todos, não é? E nós não estamos imunes, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, assistentes técnicos, ataca a todos. Pronto, a mim neste caso, para já ainda não, apesar das vacinas, mas já me atacou. E sei bem o que é o isolamento nestes contextos, Sofia. A nível psicológico é complicado, não é? Sim, foi no início, ainda há mais... Peço desculpa de interromper, mas queres partilhar um bocadinho como é que foi contigo a nível do isolamento, porque estiveste mesmo isolada na altura, o período ainda era mais longo, não é como agora? Muito mais longo, muito mais longo. E muito mais medo também, porque não sabia o que é isto seria, como é que estava, se haveria, falava-se na vacina, mas com uma coisa ainda um pouco distante, e pronto. Olha, eu vou-te falar das minhas técnicas, das que correram bem, não te queres falar da parte menos boa que isso acontece. É coisas positivas, mas é importante porque assim as pessoas também sabem o que é que... Tu podes ser um exemplo e as pessoas sentirem realmente e reverem-se na tua experiência pessoal por tu viveste. E não foi fácil para ti, porque hoje em dia, como há vacinação e muita gente já está vacinada, felizmente, quase que passa um bocadinho ao lado dos sintomas, mas tu tiveste vários e isso ainda dificultou mais também a recuperação, mas claro que queremos depois a parte positiva, como é óbvio. E o que é que as pessoas podem fazer, não é? Ou pequenas coisas que podem fazer se estiverem isoladas? Ou achas que a autoestima também... Podes entrar também por vários campos, achas que a autoestima ou a nível psicológico algumas coisas que tu sentiste também no teu trabalho que têm afetado as pessoas ou não? E uma forma possível de dar a volta a isso? Olha, Sofia, falando da minha experiência, o que é que depois me começou a ajudar? Foram os objetivos realistas. E os objetivos realistas e fazer tipo objetivos por um dia e realistas. Então, se eu estava, por exemplo, muito cansada, com um cansaço muito grande, uma coisa que me ajudava é dizer, ok, se eu conseguir estar meia hora a preparar a minha refeição já vai ser muito bom. Então, olha, já estive a descansar 2 horas, mesmo assim era pouco, agora vou pelo menos tentar ler uma página do livro. E isso ajudou-me. Outra coisa que ajudava era o contacto social através das redes sociais, através das chamadas por WhatsApp e até agendar. Porquê? Porque depois os dias, tipo, eu tenho tempo, eu não posso gastar já as minhas hipóteses todas, mas não. O importante é mantermos esse contacto. Outra coisa que é uma tendência é o abuso dos ecrãs. Uma pessoa consegue passar 10 horas com uma televisão ligada e ver uma televisão, não sei quantas horas também ao telemóvel. E esta parte dos ecrãs convém ser cortada, convém não ser tão intensa. Mas uma pessoa que esteja sozinha, porque estar com uma família é diferente, mesmo que esteja barrada num quarto, mas estar sozinha à televisão às vezes é mesmo um distrator e é a melhor companhia que a pessoa tenha. Sem dúvida. O que é que tu recomendavas em vez de estar... Sabes que há pessoas que não gostam muito de ler, mas o que é que tu recomendavas? Pausas em quê? Jardinagem, por exemplo?
Quem tiver hipótese, quem vive num apartamento. Olha, achei coisas, vou-te dar assim umas atividades, só que eu acabei depois por fazer. Peguei nas minhas cápsulas de Diz para café. as pessoas que vão ver aqui o direto, possíveis atividades que possam fazer. Eu vou-te dar o meu exemplo. Olha, as cápsulas de café, andei a tirar o café e das poucas plantas que tinha, andei a pôr o café como um adubo natural. Pronto, e então, como temos esta via muito ecológica, desenvolvi também essa parte. A outra era, imaginemos que estás na fase de queres recuperar o cheiro e então, dentro do que tu tens em casa, começas a fazer algo que até tenha cheiro. Por exemplo, podes fazer umas coisas muito engraçadas, que é, por exemplo, experimentar as batatas com chocolate. Então, tu ficaste sem cheiro, sem paladar, podes fazer umas misturas completamente loucas e rir-te com isso, porque a parte do humor é importante. Nem a comida melhor sabe a nada, não é? Criatividade. Mais atividades é ver TV e estar no telemóvel, sim, é importante, faz parte, é o nosso connect. Tudo bem, mas às vezes com certos horários. Ou seja, saberes que daquele timing àquele timing é aquilo, porque senão tu tendes a perdurar. Outra coisa importante é não pôres o sono de que deveria ser da noite para o dia, então ser um pouquinho rigorosa na parte dos horários, porque o sono é essencial para estabilizar e para regular o nosso dia. Outras atividades que possam fazer que não ser ler. Temos a parte dos puzzles, temos então a parte da culinária. A parte da costura foi também interessante, porque pus-me também na ideia da manta de retalhos que eu tinha para fazer, mas uma manta de retalhos de lãs, que eu adoro lãs boas, e então pensei, isto é um desperdício. Foi a parte em que tu rentabilizaste ou reutilizaste peças de roupa que já não usavas, não era? E fizeste a mantinha. Eu lembro. Verdade. E então tive a reconstruir também esse pedaço. Mas isto coisas que nos cativem, mas, sei lá, tenho aqui tantos exemplos, as arrumações, não é? É uma coisa que dura 2 dias, depois começamos-nos a fartar, é verdade. Mas nós traçando aqueles objetivos do género, olha, hoje para mim importante era pegar na roupa e só por menos passar aquela peça de roupa. Olha, não. Hoje, para mim, o importante era dar aqui por exemplo, na costura, tenho aqui estes tecidos, eu já há algum tempo queria fazer isto, vou fazer isto, mas estabelecer mesmo os objetivos e às vezes até mesmo escritos, mas até mesmo escrever, tipo horário da escola. Se autodisciplinar nisso e não se perder às vezes. É, Sofia, porque uma vida a viver-se 24 horas sobre 24 horas dentro de 4 paredes e sozinha desorganiza. E então nós temos o exterior, temos os outros também para nos organizar, os nossos horários, o trabalho e tudo isto em cadeia. E isto realmente são também as estratégias que neste momento se estão a falar no teletrabalho. Não é? Aquilo que tu dizias, a pessoa que já nem no teletrabalho já nem muda o pijama, quando muito muda só a parte de cima, se tiver alguma reunião, trabalho, só se vê. Eu lembro-me de várias pessoas ligadas à televisão e até mesmo a Filomena Cautela deu um bocado a cara e a Bumba na Fofinha, que é uma blogger bastante conhecida, e elas comentaram que ao início tudo bem, a gente não sabia bem o que é que ia acontecer, mas estávamos à espera que daí 1 mês ou 2 a coisa terminasse, não fazíamos ideia quanto tempo é que isto ia durar. E no início tudo bem, as pessoas no geral até acharam piada a ideia, vamos todos parar um bocado de férias forçadas, mas depois começou a perder a graça quando foi demasiado forçado e já não dava para fazer nada, porque uma coisa de férias é poder ir ao cinema, é passear ali, não. Era não fazer nada do que a pessoa queria. E então era uma prisão em liberdade, de certa forma. Estás presa, mesmo não estando na cadeia, estavas presa na tua própria casa. E acabou por ser muito complicado para várias pessoas. E acredito que a nível de autoestima, não sei se concordas ou não comigo, porque tu passas por muitos casos por ti, não necessariamente por este tema, mas porque estás ligado à saúde mental,
mas a parte de falta de convívio, as coisas em que, muito, por exemplo, nas aldeias ou nas cidades, as pessoas estavam em apartamentos, muitas era o cafezinho, ou ler o jornal, sair de casa e dar um passeio por um jardim público. Será que não mexeu um bocado psicologicamente, também de uma forma menos positiva na autoestima das pessoas? Falta desse convívio, falta dessa ligação ao exterior, aos amigos, porque houve muitos casos em que a família destruturou-se muito, mas houve outros que acabou por se consolidar muito, mas há uns dois lados de uma moeda que foram complicados de lidar. Tu sentiste isso? Sentiste que isso trouxe mais coisas negativas ou mais positivas? Achas que as pessoas começam a ver o lado positivo? Porque ao início temos o lado positivo e batemos aos enfermeiros e foram os campeões, mas depois isto parece que está tudo muito esquecido também. Parece que as coisas são assim muito, muito rápidas. O que é que achas que teve mais positivo e mais negativo nisto? É assim, falando então da parte da autoestima, sim, sem dúvida, porque é o ressoar dos outros, é o espelho dos outros, é aquela ressonância, não é? De nós sermos com os outros, porque somos seres sociais e o outro ajuda-nos a conhecer melhor. E é esta eterna reflexão de um lado e do outro, não é? É um emitir para um lado e emitir para o outro, sem dúvida. Nós ficamos coxos, não é? Socialmente ficamos muito, muito coxos. Ou seja, da palavra, e então tornou-se muito, mas muito mais difícil, tanto nesta parte da autoestima, quanto de outras situações da socialização e até a nível de pensamentos, não é? É demasiado enclausurante. Só alguém com muita estabilidade interna, alguém com uma grande capacidade de amor próprio, é que acaba por ter mais capacidades para fazer face a todas estas situações. Agora, a pandemia, ver a parte positiva, ver a parte negativa, as duas partes da moeda. Nós somos otimistas, eu sou uma otimista por natureza, ou pelo menos gosto de ver o ponto positivo das coisas. Mas, Sofia, sem coisinhas aqui cor-de-rosa à volta, sem dúvida foi sem dúvida nenhuma que foi mais negativo do que eu gostava. Porquê? Porque era a socialização, era tudo que nos foi tirado por esta pandemia, não é? Até este medo crescente, esta ansiedade, esta neurose, não é? Esta fobia, em alguns casos tornou-se mesmo fóbico. Tudo isto foi bastante estruturante. Uma pessoa de estrutura numa casa, estão sim confinados às vezes 24 horas por dia naquela casa, tudo ressoa à volta. Claro, intensificaram-se os casos de violência doméstica, intensificaram-se os casos de famílias mais destruturadas, intensificaram-se as situações de ansiedade, tudo se acabou depois por intensificar. Eu, na minha especialidade, que é a saúde mental, sem dúvida, agora estou a receber aqui não os casos Covid, mas tudo o que advém daí. Sabes, Sofia, a sensação que eu comparo muito é num sentimento de guerra. Traumático. É do evento traumático, mas como tem uma duração muito grande, entendes? E é muito globalizante e de muita indecisão do futuro. Não é uma coisa que tu controles muito, compara isto a estes cenários, então tenho muitas vezes necessidade de ir a ver e de pesquisar nestes cenários pós-guerra, como é que os psicólogos, como é que os psiquiatras acabaram depois por tomar isto e perceber. E perceber como é que também a melhor forma de agir e o ser humano, como é que se adapta. Tu sentiste mais, ou seja, sentiste que houve uma maior número de pessoas a dirigirem-se a ti com isto da pandemia ou estás mais ou menos idêntica? Sem qualquer sombra de dúvida, um número muito, muito, muito maior. Isso aí, sem qualquer sombra de dúvida, as necessidades aumentaram bastante. Outra coisa que não nos podemos esquecer foi o nível económico. Se houve gente que acabou por conseguir os seus negócios conseguirem aumentar,
eu penso que uma maioria, ainda uma larga maioria, diminuiu os seus rendimentos. E ao diminuírem os seus rendimentos, as situações ainda se acentuaram mais, não é? Porque já não são só os problemas, são também os custos, já não se consegue fazer face a isso. E é isso. Eu costumo dizer, eu trabalho muito em parceria com as assistentes sociais daqui do local onde eu trabalho. E então de brincadeira, eu costumo dizer, olha, nós fazemos uma excelente equipa, porque eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e os casos estão sempre juntos. Estão sempre a precisar do apoio social e do apoio psiquiátrico ou de saúde mental. Por isso, Sofia, sim, aumentou em larga escala. Porque a fragilidade que já existia, uma destabilização externa deste tamanho, desta magnitude, destabilizou o pouco que ainda havia ali que não estava mexido. Exato, estava ali ainda em terreno meio pantanoso e acabou por demonstrar isso mesmo. E a nível de faixas etárias, sentes que atingiu os jovens porque precisavam de conviver com os colegas e deixaram de poder fazer, ou atingiu mais as pessoas mais do setor de 40, 50 anos, daí para cima? Olha, Sofia, ao contrário do que eu pensava, e eu só estou a falar da minha realidade, está bem? Sim, a minha realidade profissional é transversal. Eu quase que diria, em tom de brincadeira, dos 8 aos 80. Dos 8 aos 80. Eu estava à espera de apanhar pessoas mais velhas, mais resilientes, com outra capacidade. Mas não, Sofia, mais uma vez, tem a ver com a estruturação de cada um. Vem algo desta magnitude e de estrutura. Tenham eles 70, 80, 90 anos, 8 anos, o que for. Okay. E agora a nível da aparência, porque nós seres humanos, às vezes, quando queremos, fazemos muita cara poker face, não é? Estamos a rir, mesmo por dentro estamos muito mal. E tu sentiste que as pessoas mostravam exteriormente aquilo que estavam, ou seja, não estavam nada bem exteriormente, notava-se que não estavam com brio nelas, vestiam qualquer coisa, ou nem sequer tinham determinados cuidados, até se calhar de higiene, porque entregaram tudo e ok, não tenho motivos para viver, isto assim também não está bom, e perdem as ligações que tinham com o exterior, fê-las mergulhar um bocado nessa solidão e nessa entregar-se um bocado a isso, ou também sentes que as pessoas fingem ou fazem aquela cara também porque é mais fácil não perguntar os porquês e andam aí um bocadinho também a não assumir que se calhar precisam de apoio e ajuda? É assim, eu apanho um bocadinho de cada coisa, mas dada a minha abordagem, a minha realidade, acho que as pessoas tendem a ser agora mais diretas, já não colocam tanto, não é, uma cara de disfarce, um sorriso a disfarçar mil tristezas que lá estão atrás. E depois eu também tenho uma abordagem muito diretiva, não é? E alguém que se dirige cá não é porque simplesmente está tudo bem e quer partilhar só um sorriso. Também pode ser, mas há outra coisa por detrás. E depois, os problemas na vida são transversais a qualquer altura. Em qualquer circunstância, existem problemas na vida. Às vezes as pessoas vão empurrando com a barriga e vão disfarçando e vão tendo um ambiente, por exemplo, muito mau em casa, maus relacionamentos, mas os convívios no café, não é? Vão dando para tolerar, vão ali buscar algumas forças. Os outros é a formação, a distância, o que seja, as várias atividades. E agora, isto obrigou-me a regressar a casa, regressar aos seus meios. Se os meios já não estavam bons e era um problema, uma situação que não estava a ser resolvida, agora ainda mais. Sofia, deram-se muitas separações, muitos divórcios, deram-se muitas coisas. Com a pandemia, já as pessoas também se vieram a reconhecer mais um bocadinho, ou seja, será que as pessoas nesta pandemia, algumas disseram, espera, basta, que eu quero mudar realmente, isto não é para mim, ou eu sei que há pessoas que foi complicado e afundaram e é difícil de saírem, mas será que houve alguma consciencialização? Nós ouvíamos muito na comunicação social também a dizer que as pessoas agora vão ter outra mente para as coisas, a pandemia veio trazer uma consciencialização das coisas. Isso foi mais uma coisa que se ouviu e não é tanto assim? Ou achas que realmente veio trazer alguma mudança
na vida das pessoas. Olha, antes de continuares, quero agradecer a quem está aqui deste lado. Tenho visto aqui vários comentários, eu vou vendo. Obrigada à Lu, obrigada à Filipe, obrigada ao Vitor por estarem desse lado. Têm o chat, podem comentar. Se tiver alguma pergunta, se tiverem alguma pergunta queiram colocar à Lénia, eu tenho uma relação muito direta com ela não se importa responder, é a minha mana, se não a ouviram desde o início, é a minha mana. Mas perguntem, porque assim ela também pode responder em direto a vocês, se quiserem colocar alguma pergunta no chat, estejam à vontade. Desculpa lá, Lénia, podes continuar. Então, Sofia, se as pessoas acabaram por tomar uma decisão maior com isto, ou seja, veio a pandemia, veio esta circunstância, não é, a nível mundial, leva-se um abanão, olha, toma lá, aqui, isto aqui, afinal não é bem a vidinha que tu pensavas que ia ter, isto há muitos fatores que tu não controlas, vê lá o que é que tu queres fazer da tua vida, hoje estás cá amanhã, apanhas Covid, já não estás. Se isto foi... Olha, Sofia, a minha visão, mais uma vez, é local, vale o que vale, eu não te consigo dar uma visão muito global disto, é só a minha visão local. A minha visão é que tu estás no terreno e estás aí direto num local específico, geográfico, não é? Portanto, a realidade aí. Tenho uma população de 14 mil utentes aqui neste momento e 4 mil alunos, temos um parque escolar muito grande, pronto, mas mesmo assim, independentemente disso, só aprende quem quer, porque para a mudança existir, para esta mudança psicológica, porque às vezes a mudança é mais uma questão psicológica, às vezes, do que necessariamente só de meios, é um querer, depende mesmo de quem está e depende da parte interna. Se eu senti que as pessoas o fizeram por a questão da pandemia, só senti isso, por exemplo, mais nesta parte relacional, nesta parte de mudança. Agora, noutras, isto vai trazer muita insegurança. Então, insegurança do trabalho, não mudo, porque deixo-me estar, que aqui ainda ganho um pouquinho. Não gosto do meu trabalho, estou horrível, sofro de bullying, ou de mobbing, neste caso, e não, deixa estar. Não sinto isso, que houvesse necessariamente esta mudança. Por menos, lá está, estou a falar aqui mais do meu foco. Contudo, não deixamos de assistir a muitas separações, não é? A várias circunstâncias, mas mesmo assim, este processo de mudança, mesmo assim, eu penso que o grande boom, se calhar, se existir, ainda está para vir. E tu, como enfermeira, achas que ainda vamos, pelo menos a parte da vacina e das pessoas, achas que isto ainda tem muito para continuar ou isto vai passar a ser uma realidade que vai ficando agora nos próximos anos e vamos-nos habituando a ela? Olha, Sofia, eu expectativas não faço muitas, não é? A gente tem que aprender a viver, temos que ir aprender a viver com doses QB de informação. Eu costumo dizer, gosto de telejornais, ótimo, meia hora chega por dia, mais do que isso não. Sim, tocas num aspecto importante, eu também não queria alongar aqui muita live, mas tocas num aspecto importante que é a desinformação. É muita informação, mas também muita desinformação. E vocês, principalmente a parte científica, a parte que vocês estão no local, às vezes não é fácil lidar com algumas informações que saem, que supostamente não são assim tão fidedignas, mas que levam às pessoas que não entendem, não é? Acreditar nelas e às vezes há aqui um jogo complicado. Em relação à parte da vacinação, é assim, acredito na vacinação, acredito que é um excelente meio, mas não acredito que seja o único. Haverão outros meios. Nós estamos a fazer uma luta de uma pandemia, a última pandemia, e que nós comparamos, não é, da gripe espanhola, que nos assolou ali por volta de 1916, não quero estar a ser muito mentirosa, ou seja, sensivelmente há 100 anos, dos descritos durou cerca de 2 anos. Agora, nós não tínhamos a globalização que temos nos dias de hoje e tenho ideia que a globalização que temos irá prolongar mais as coisas, mas lá está, eu não sou grande especialista na área. Nós vamos ter depois que aprender a viver com algumas regras, estas regras básicas de segurança, mas vamos ter que reaprender a viver. Ficarmos isolados de tudo, do mundo, de tudo, não será nunca uma solução. Temporariamente, aqueles confinamentos, sim, ok, era a melhor solução, não se sabia outra. Não se sabia, exato.
e vejo as coisas por aqui, ir fazendo dias. Eu, neste momento, a minha escala que eu estou a gostar mais é a escala semanal. Vivo semana a semana. Não há mês, é semanal. É muito bom. E é importante, e nós não querendo alongar muito também para não pensar aí desse lado, vocês já sabem, se gostaram deste tema ou quiserem focar mais alguma coisa, ou se quiserem que se fale ou entre em algum aspecto, coloquem aí, pode ser que mais tarde noutro direto a gente abranja um tema mais profundamente, mas é importante vermos o lado positivo, mesmo que às vezes não seja fácil, mas também é importante pedirmos ajuda quando achar que é necessário, não é? Sem dúvida nenhuma. Costumo dizer, Fácil é o conhecer quando não estamos bem connosco ou à nossa volta, não é? Com a realidade à nossa volta. pessoas fortes pedem ajuda. Pessoas realmente fortes pedem e aceitam, porque às vezes só querem pedir, fazer aquele passo, mas depois não aceitam ajuda. E é sempre o primeiro passo. E quando vão por elas mesmo, eu costumo dizer, metade do caminho já está feito. É mesmo Tu tens isso. muitas transformações, porque o poder transformador, quando uma pessoa aceita e reconhece e implementa, é diferente, não é? Olha, Sofia, tenho visto autênticos milagres, mas poderia ser eu, com a minha visão, às vezes se calhar um pouco cor-de-rosa a vê-los, mas não. Isto porquê? Porque depois eu sou feedback à volta e de outras pessoas e situações que o poder, claro, o poder que elas tiveram de transformação e de ultrapassar os problemas deve-se a toda uma equipa, mas também muito à pessoa. E pessoas com um prognóstico que pronto, dizia, ok, não vai, a pessoa não vai conseguir sair disto, é demasiado mau, não dá. E então eu costumo dizer, desde que eu vi aqui certos casos, eu já acredito em tudo. Por isso há esperança. Pergunta-me às vezes, acha que eu tenho alguma esperança? Acha que eu tenho aqui alguma solução? Eu disse, já tive casos aqui tão piores. Se você acredita que sim, sim. A resposta é mesmo essa, é sim. E a esperança e o acreditar têm muita força, não é? Porque se uma pessoa entrega os pontos e não tem um motivo ou uma razão, aí perde tudo, não é? Uma direção e um foco. E ter essa ali, algo que agarre e ter uma pessoa também que ilumine e oriente o caminho, não é? Ou seja, não vai fazer o caminho pela pessoa, mas dá-lhe tudo aquilo que ela possa fazer e se ela agarrar isso pode ser bom e transformador, é ótimo. Depois tu também tens o reverso, porque quando se entrega também esse conhecimento, essa capacidade, também cresce em nós alguma coisa grande, não é? Saber que fazes diferença na vida de outra pessoa. E eu, Sim, isso, mas eu também o sinto caminho é isso sempre da pessoa. O caminho é sempre da pessoa. Gosto do que faço, dentro da mas pessoa. deve ser É, ela. é. Mas até eu com as peças ou com a roupa, quando alguém me pede para fazer uma peça exclusiva ou veste algo da coleção, pode ser transformador, porque é aquela pessoa, é aquela personalidade. Eu não vou vestir por ela, mas é importante que ela se conecte, veja-se e olhe, sim, sou eu, e identifique-se. E às vezes é um bocado dessas conexões também que estão a faltar um bocadinho. É muita coisa, as pessoas são bombardeadas com imensa coisa, nós estamos com tantas coisas, estamos ligadas a tanta coisa e às vezes perdemos porque quantidade e às vezes não é tudo, não preenche. Às vezes estamos cheios e vazios ao mesmo tempo. E por isso, em áreas diferentes, nós aqui a falar da saúde e da roupa e da moda são coisas que parecem tão opostas, mas tudo está um bocado interligado, porque cá dentro, se nós não estamos bem, também nem no vestir estaremos. Portanto, isso também Há se uma frase manifesta. que diz: olha o que está à tua volta, como é que está o teu mundo à tua volta, o teu quarto, nomeadamente também o teu exterior, e vê um pouco do que está lá dentro. O que está cá fora reflete também, lá está. Está lá dentro. Ora, nem mais. Uma boa forma de terminar aqui o direto. Olha à tua volta, não é? E às vezes a confusão que está no nosso quarto também está na nossa cabeça. Há que arrumar as gavetas, pôr tudo no sítio e se for preciso. E se a pessoa sentir, não estejam à espera dos outros, porque às vezes quem nos alerta também é quem está ao nosso lado e nós não reparamos porque estamos tão embebidas na espiral que não nos apercebemos, mas aceitem ajuda ou então se vocês sentirem que não estão bem, peçam porque existem muitos profissionais, sejam na área da psiquiatria ou não, ou psicólogos ou amigos de confiança
Partilhem, porque os problemas tornam-se mesmo muito mais pequenos quando partilhados. Não é verdade? Eu costumo dizer, os fantasmas à luz do dia, e só conseguem sair através das nossas palavras, à luz do dia, libertados cá para fora, ficam deste tamanho. Ficam bem mais pequenos, mudando a perspectiva. Pois é, Lénia. Olha, espero que tenhas gostado. Muito. Obrigada. Foste a primeira desta onda de diretos assim, um bocadinho mais interativos. Obrigada também a quem esteve desse lado connosco. Eu sei que há pessoas que mais tarde é que vão ver aqui o direto. Podem depois deixar comentários a posteriori, se quiserem. E se eventualmente também gostassem de participar, assim como a Lénia participou comigo neste direto, mandem uma mensagem e depois eu terei muito gosto, dependendo se os assuntos encaixarem, de também participarem comigo no direto. Mostrar o outro lado, também o vosso lado que está aí, dependendo do que vocês sintam, e isto é uma partilha também, e as nossas partilhas também podem fazer diferença em quem está a ouvir. Já agradeci a quem está aqui. Eu até podia pôr aqui, por exemplo, só em jeito de despedida, aqui o Vítor, tivemos aqui. Vou só deixar aqui algumas partilhas de o Vítor estava a ver em Rio Tinto, a Filipa também apareceu por aqui, de Oeiras, e a Lu, bem mais longe, a Lu que está do outro lado do oceano, está nos Estados Unidos. Obrigada, Lu. Também é um fantástico quando vier a Portugal, tenho de dizer. Lénia, uma boa continuação, boa semana, bom trabalho. Vemo-nos no fim de semana, provavelmente. E obrigada pelo teu testemunho, porque viveste na pele o que é estar confinada. Pois é. Vou encerrar aqui o direto. Boa continuação para todos. Lénia, bom trabalho amanhã e um bom resto da noite. E neste caso vamos nos despedir. Eu já me despedi da Lénia. Espero que tenham gostado mais uma vez. Já sabem, partilhem, comentem. E se quiserem estarem comigo aqui em direto, mandem mensagem ou deixem no chat se não se importarem, porque será assim mais interativo e vamos começar assim as nossas segundas-feiras um bocadinho mais próximas. Fiquem bem, uma boa continuação. E lembrem-se que tudo o que está cá dentro também se reflete cá fora. Fiquem bem.